Se não, apareceu aí que está gravando? Agora sim. Compartilhar a minha tela. Está vendo aí a minha tela, Edvaldo? Estamos vendo, professor. Então, hoje, isso. Hoje nós iremos falar sobre o gerenciador bibliográfico conhecido como Mendeley. Imagina os senhores como era antigamente complicado realizar um estudo científico, um trabalho, uma tese, um livro, porque tinha que digitar tudo manualmente numa máquina de escrever dessa, e que você, se errasse, teria que fazer tudo novamente. E isso era algo muito complicado. Como é um cirurgião, em 1879, ele era cirurgião geral, né? Você sabe que os cirurgiões gostam de serem inovadores. Esse cirurgião, em 1879, ele começou a compilar, né, os artigos científicos em uma revista chamada Índice Médicos, isso em 1879. O Brasil, na época, estava na monarquia. Ele era o chefe da Levaria de cirurgiões do exército americano. Isso é interessante porque, a partir de então, isso há 20, 30 anos atrás, havia esse índice médicos, que era, na verdade, um livro, como vocês estão vendo aí, né? E que havia a relação de artigos científicos que eram publicados. Então, o seu orientador dava um tema para você pesquisar, você ia na biblioteca, no meu caso foi a biblioteca da USP, você ia lá e tinha que olhar todos esses livros e procurar um a um os artigos do tema que você tinha que produzir. Então, era algo bastante complicado, não era uma coisa assim simples, você demorava, passava uma tarde, passava um dia, e não ia buscar, não era como hoje, você tem a maior facilidade na internet, né? E esse índice médico, depois veio o Medline, que na verdade era uma forma de internet, já depois, né? Só que era assim, você tinha que achar o nome do artigo que você queria nesse índice médicos e levar para a bibliotecária. A bibliotecária ia pedir aquele artigo, não sabia nem se você ia conseguir. Dependia da língua, às vezes era em russo, em alemão, mesmo em inglês. Se eu pedia, demorava às vezes, aquele artigo que você queria demorava 2, 3 meses, nada a ver com o que você tem hoje. E o pesquisador se sentia perdido, porque era muito artigo, tudo era cópia, né, fotocópia, tinha que imprimir. Era uma verdadeira loucura, né? O pesquisador se perdia e perdia muito tempo. A gente se sentia como um filme antigo, não sei se vocês conheceram, se são bem jovens, né? Um filme bem antigo chamado Perdendo os Espaços, que você se sentia dessa forma. Era realmente algo bem, bem complicado, bem difícil. Ainda bem que nós estamos na época da era quântica, né? Super velocidade. Nós temos hoje 2 gerenciadores bem conhecidos. Nós temos o Mendeley e tem o Endonote. A diferença, basicamente, entre os dois é que o Endonote é pago. E não é tão barato assim. Já o Mendeley tem 2 versões. Tem uma versão gratuita, né, e tem uma versão paga. Mas já na gratuita, a quantidade de artigos que você pode utilizar lá, 5 gigas, é bastante espaço. Então, o Mendeley tem essa vantagem em relação ao Endonote, porque ele é gratuito. O que você faz com o Mendeley? Você gera bibliografias automaticamente, você importa artigos e outros softwares de pesquisa, como nós vamos mostrar, por exemplo, quando a gente entra em plataformas de pesquisa, como o Charles falou na aula anterior, com o PubMed ou a OCL, ou outras plataformas.
Você encontra artigos relevantes com base no que você está lendo. Quando você se registra na plataforma, ele começa a mandar para você e-mails, né, com os temas que você está interessado. Você pode colaborar com outros pesquisadores online através da criação de grupos, que nós vamos mostrar. Interessante que você pode acessar os seus artigos em qualquer lugar online. Então, você pode acessar pelo seu celular, pelo seu tablet, pelo seu computador, tanto Windows como o Mac. Ele funciona em qualquer plataforma digital, né, moderna. E se você se vincular ao Mendeley utilizando o e-mail da sua instituição, né, de pesquisa, por exemplo, sua universidade, que você trabalha, ele abre automaticamente, olha, um espaço de 200 GB. Isso aí, olha, é uma imensidão de capacidade de citações que você pode colocar na sua plataforma Mendeley. Então, o que você precisa fazer? Primeira coisa é você se registrar. Eu fiz uns pequenos filmes para mostrar como se faz, né? Se você registra, então, na plataforma Mendeley, você faz o seu registro. Como eu falei, se você se registrar pela sua instituição de ensino, ele dá um espaço maior. Você coloca o seu password, na sua senha, e entra na plataforma Mendeley. Eu me apaixonei pelo Mendeley desde a primeira vez que eu vi. No momento que você entra, então você vai baixar, né, os aplicativos pertinentes ao Mendeley, ele vai te ajudar a trabalhar, né? Então, aqui na minha conta, ele vai dar um download do Mendeley. O principal aplicativo dele é o Mendeley Desktop, que nós vamos ter que baixar. Ele está dizendo aqui, ó, o Mendeley Desktop Still Available, quer dizer, ainda é válido, mas eu acho que eles vão tirar, vão só utilizar o Reference Manager. Então, você vai baixar aqui, ó, o Mendeley Desktop. Ele trabalha sincronizado com a web, tanto faz você trabalhar na internet como no desktop. Está aqui o Mendeley Desktop, é com ele que nós vamos trabalhar, mas também é interessante você baixar os outros aplicativos do Mendeley. Ele vai mostrar aqui. Então, no caso, tá baixinho. Web Import. É interessante o aplicativo Web Import, porque quando você entra na plataforma, ele já abre, como se fosse um espião. O Mendeley City, quando você estiver no Word, ele vai mostrar as referências para você. Tudo isso é coisa moderna, não existia antes. E, finalmente, o Mendeley Reference Manager, que é uma forma simplificada do Mendeley Desktop, que eu tenho a impressão que eles vão tirar o Mendeley Desktop, que é algo um pouco mais complexo, acho que não é necessário utilizar. Eu vou mostrar para vocês, mas ele é um pouco mais complexo. Então, está aqui o Mendeley Desktop, na minha base. Essa é a interface do Mendeley, né, em que você observa os seus artigos. Aqui eu já tenho um monte de artigos no meu Mendeley, né, esse aqui é o meu. E através das ferramentas dele, é interessante você instalar o plugin do Word, que você vai ter que utilizar na hora que você vai realizar o seu trabalho para inserir as suas citações. Aqui está, no meu caso, está uninstall, porque eu já instalei. Também é possível também instalar o Web Import pelo Manager Desktop. Então, tudo é possível pelo Manager Desktop, você realizar, também baixar os aplicativos do Mendeley, que ajuda você a trabalhar. Aqui está, então, a visão que você tem no momento que você baixa o MS Word do Mendeley para o Word. Então, essa é a visão que você tem. Isso aqui não existia antes, né? No Word normal não existe. Na hora que você instala, ele aparece aqui. Então, tem aqui, ó, inserir citações, abrir o Mendeley, tem aqui o estilo da citação que você vai utilizar, está tudo aqui no Word, muito simples de usar, muito fácil. E tem também o Mendeley City, né, que ele vai mostrar aqui, que ele vai mostrar as referências para você, eventualmente, se quiser utilizar, pode utilizar o Mendeley City. Agora,
eu tentei trabalhar com os dois, não é possível. Você tem que escolher um dos dois, ou o Mendeley City ou o plugin aqui, o MS Word. Tá? Não dá para trabalhar com os dois, não. Ele dá uma confusão. Eu não sei se eles vão depois abandonar essa forma mais antiga e ficar com essa forma mais moderna aí do City. Como é que você, então, adiciona artigos no seu Mendeley? Olha, você adiciona as suas citações através das suas citações que estão nos seus arquivos, você pode adicionar no seu Mendeley, através de pastas, arquivos que estão, citações que estão em suas pastas, nós chamamos de folder, isso pode ser automático, automatizado também. Nós podemos criar uma pasta chamada Watch Folder. O que é isso? É uma pasta que, se você colocar qualquer artigo lá nessa pasta, né, que chama-se Watch Folder, você pode nomear qualquer nome, tudo que você colocar de arquivos, ele entra automaticamente no Mendeley. E também você pode colocar artigos, citações no Mendeley através manualmente, por exemplo, digitando um DOI de qualquer artigo. Eu vou mostrar como funciona todos eles. Então, olha aqui. Isso aqui é a plataforma PubMed, que o Charles falou na aula anterior. Quando você entra na plataforma, o Mendeley ele funciona como um espião. Tá? O Mendeley Web Importer vai aparecer aí. Eu fiz uma pesquisa de pancreatite aguda e está aqui, ó, do lado direito, o Mendeley Web Import. O que é isso aqui? Olha, ele já aparece aí e ele pergunta para você, você quer visualizar esse arquivo em PDF? Aí eu disse que sim. Ele vai abrir para mim um arquivo e o melhor, depois eu posso adicionar esse arquivo no Mendeley. Então tá aqui, ele abriu, olha, só com o Web Importer, que está lá no meu Chrome, aqui em cima, à direita, aqui, ó. E eu adicionei aqui no meu Mendeley. Ele vai para a nuvem, como também vai para vai para a nuvem, como também vai para o Mendeley Desktop. Agora, se eu quiser voltar lá para a plataforma, eu posso baixar o arquivo em PDF. Eu vou ter lá para a plataforma PubMed, cliquei no arquivo, e vou baixar em PDF e vou colocar numa pasta minha que eu criei. No caso meu, eu criei, chama-se Artigo da Tese. Então, eu baixei e vou colocar lá nesse arquivo. Certo? Então, posso guardar esse arquivo lá e depois, eventualmente, se eu quiser, eu posso colocar no Mendeley. Não é necessariamente colocar agora, mas ele me ajuda a fazer isso. Também a plataforma Cielo, que o Thiago falou, que é uma plataforma mais latina, de arquivo em português, né, espanhol, ele diferencia porque você precisa, eu fiz uma pesquisa também com pancreatite aguda, e você precisa marcar os arquivos, né, as citações que você deseja guardar. E ele é um pouco diferente porque ele exporta num arquivo chamado RIS. Esse RIS, eu vou botar porque não ficou bem claro aqui. Aqui. Então, você marca as suas citações que você quer, vou botar mais ainda. Ó, tá mais rápido, né? Sim, você marca os seus arquivos e aqui tem aqui, ó, export, tá vendo aqui? Então, quando você clica nesse export, aí ele abre essa aba, justamente aquela aba lá que fala desses arquivos, um arquivo que não é bem conhecido, né? Não é bem conhecido, que não trabalha com biblioteca, então não conhece bem, mas é isso. O Mendeley é esse tipo de arquivo. Eu vou colocar ele num arquivo meu e depois vou baixar para o Mendeley. Esse BibTeX é o tipo de arquivo quando você, na substituição, você tem acesso a uma biblioteca de livros. Então, você baixa,
os seus arquivos, né, as suas citações no formato biblitex, não é o caso, e coloca lá numa pasta, e o Mendeley também lê. Então, é mais para livros. Tá? Então, essa diferença aí dessas plataformas, é interessante saber disso aí. Então, vou baixar o arquivo, vocês vão ver, eu baixei o arquivo na forma RIS, vai para o download, lá, RIS. Vou colocar naquela pasta minha lá de arquivos da tese. Vou guardar lá e depois eu coloco no Mendeley e ele lê para mim como é o artigo, a citação normal. Então, está lá o artigo da tese, lá, e coloquei lá os arquivos que eu baixei da Cielo. Depois, se eu colocar esse arquivo lá no Mendeley, ele lê os artigos, todos aqueles artigos lá que eu marquei no Cielo. Outras formas de colocar citações no Mendeley, então, você tem manualmente, como eu falei, em que você digita, no caso, ou copia o DOI. DOI é a identificação digital de qualquer trabalho. Então, você digita lá o número, eu peguei o número que eu marquei lá, e ele já coloca o arquivo, vai aparecer aqui à direita. Olha lá, o arquivo já colocou para mim. Há também a possibilidade de colocar os artigos estão no seu arquivo, né? As citações, então, aquele arquivo que eu dei o nome de arquivo da tese, todos esses aí, ó, inclusive aquele da Cielo, agora eu vou abrir lá no Mendeley, ele vai colocar para mim lá tranquilamente, ó, colocou, certo? Tem também a pasta folder, a folder, uma pasta também que funciona automática. Então, eu tenho que nomear essa pasta. Pode ser, por exemplo, uma pasta com livros, vários livros. Então, eu posso colocar aí nessa pasta folder que eu nomeei folder, para ficar igual para mostrar para vocês. Coloquei lá. Então, já havia arquivo lá na minha pasta e ele colocou automaticamente no Mendeley. E tem essa muito interessante aí, o Watch Folder, que também nomeei nos meus arquivos lá, né, na pesquisa. Coloquei o nome de Watch Folder Arquivos, né? E essa pasta, ela estava vazia. Para mostrar a vocês, eu coloquei 2 arquivos numa outra pasta chamada Teste, e vou colocar os 2 arquivos lá no Watch Folder, e automaticamente, no momento que eu coloco nessa pasta, o Watch Folder, ela entra no Mendeley. Então, dá lá o teste, que eu coloquei 2 arquivos, né, só para mostrar como exemplo, e vou colocar na Watch Folder. Ela vai entrar diretamente no Mendeley. Vou copiar, vou colocar lá na Watch Folder que eu criei. Eu tenho que nomear sempre quem é o Watch Folder. Vou colar, ó, já entrou no Mendeley. É impressionante isso aí. Tá? Muito bacana essa ferramenta. Bom, e tem algumas ferramentas interessantes do Mendeley no desktop, que você interessante para você trabalhar. Você pode marcar os seus arquivos, suas citações favoritas, pode marcar a citação que você leu, a que você leu, a que você não leu, separar as suas citações em pastas. Quando você separa em pasta, você não pode apagar de todos os seus documentos, porque senão apaga da sua pasta também. Você pode apagar da pasta, mas não do documentos. Eu vou mostrar. Pode criar grupos em que você compartilha com pessoas. Então, por exemplo, vou trabalhar com obesidade. Então, posso criar um grupo só de obesidade, só de artigo de obesidade e compartilhar com meus amigos, até 24 pessoas. E uma outra ferramenta interessante que é editar o PDF, que eu posso marcar, diferenciar notas, marcar notas. Essas notas é interessante, por exemplo, porque quando você vai fazer uma tese, você tem trabalhos que você vai colocar na introdução, tem trabalhos que você vai colocar com material e métodos, tem trabalhos que você vai colocar na discussão. Então, é interessante que você identifique isso nas suas citações. Na época que não havia o Mendeley, como é que eu fazia isso? Eu tinha lá a Xerox, né, a fotocópia, e marcava lá no cabeçalho do papel. Então, na hora que eu fui escrever minha tese, eu espalhei no chão várias
vários trabalhos para poder identificar os meus artigos. Então, cada um era para uma área da minha tese. Então, o Mendeley faz isso perfeitamente e eu vou mostrar. Você pode procurar também duplicação, né, no Mendeley, tem trabalhos duplicados, e você pode salvar todos os seus PDFs numa pasta padrão, tá? É claro que, como há uma sincronia do desktop com a nuvem, todos os seus artigos estão lá na nuvem. Dificilmente você vai perder, mas você pode guardar numa pasta aí do seu desktop, uma pasta que eu vou chamar de padrão e vou mostrar como é que funciona. Então, tá aqui, ó. Então, vou marcar aqui, ó, como lido, tá? Marquei aqui, esse aqui eu li. Vou marcar também favoritos, ela já entra aqui no favoritos. Olha lá, entrei nos meus favoritos, tá? Vou criar pastas. Então, por exemplo, aqui eu tenho várias pastas de temas que eu trabalho, mas eu vou criar essa aqui, teste, para mostrar como funciona. Eu vou lá no O Documents, vou copiar dois trabalhos, alguns trabalhos, vou colocar lá no teste. Vai separar em pasta. Então, vou colocar lá naquela pasta lá, teste, olha, coloquei, tá? Posso criar também os grupos, né? Estão embaixo, aqui, ó. Grupos é porque eu vou trabalhar com um determinado grupo de pessoas. Para isso, eu vou ter que criar um nome no grupo, tá? E fazer o convite através de e-mail, tá? Tudo isso que nós estamos fazendo aqui no desktop, lá na nuvem, tá igualzinho, tá? Tá tudo lá guardado, tá tudo feito lá. Então, isso aqui é só uma forma de você trabalhar no seu computador, mas você pode trabalhar também na nuvem. E aí, olha, eu vou mandar um convite para essa pessoa aí para trabalhar comigo nesse trabalho aí, por exemplo, com a Criative Aguda, nesse grupo. Eu posso, é fácil de apagar, né, o grupo, tá? Aí, remover o grupo. Tem outras ferramentas que nós podemos utilizar também no Mendeley. Por exemplo, para buscar duplicatas. Então, eu vou marcar todas as citações, né? Esse é isso mesmo. Isso, marquei e vou procurar lá nas ferramentas, olha aqui, ó, checar duplicatas. Então, aqui, ó, eu tenho vários duplicatas e vou clicar nesse botão aqui, Confirm Mesh, que é mesclar, ele vai tirar essas duplicações, vai diminuir ao máximo, certo? Então, aí ele vai tirando, você vai marcando, você vai tirando. Vou mostrar só isso. Outra ferramenta interessante, que vai mostrar, é a forma como você guarda todos os suas citações, como eu falei, né? Então, por exemplo, eu marquei aqui, vou marcar um arquivo chamado padrão. Eu vou querer que todas minhas citações fiquem guardadas nesse arquivo. Ao contrário daquele outro, né, que eu colocava tudo vai para o Mendeley, agora do Mendeley para o meu arquivo. Então, chama-se faixa padrão. Ele vai colocar lá. Eu vou olhar se está lá mesmo, né? Eu marquei aquela pasta lá padrão. Olha lá, curso de metodologia científica padrão. Olha, todos os meus artigos do Mendeley estão aí nessa pasta guardados no meu computador. Não preciso me preocupar. E como eu falei para vocês, né, o que é interessante é que, vou voltar, desculpa aqui, porque eu vou trabalhar, então, agora, vou escolher um arquivo, uma citação, e vou trabalhar no PDF, que é esse símbolo aqui do PDF, todos conhecem. Então, o que eu vou fazer com o arquivo? Então, eu posso marcar, né, posso achurar, identificar, posso criar uma nota, por exemplo, que essa parte aí do artigo eu quero colocar na introdução, isso é uma nota importante, tá? Aquilo que eu falei para você. No mesmo artigo, eu posso pegar várias partes do artigo, criar outras notas, por exemplo, aquilo ali foi a introdução, eu vou pegar um outro pedacinho que vou colocar, por exemplo, na discussão, estou só mostrando, são exemplos, não quer dizer que eu iria fazer com esse trabalho. Então, aí, ó, eu vou colocar esse pedacinho na discussão, tá? Eu posso mudar a cor, posso escolher as cores que eu quiser.
Eu vou colocar azul. E tem uma outra parte desse mesmo artigo que eu quero colocar, por exemplo, no material e método. Então, vou marcar aqui, ó. Então, marquei aí. Certo? Olha lá. Material e método. Essa parte aqui do trabalho eu vou certamente colocar na minha tese, no meu trabalho, né? No meu estudo. E estou marcando aqui para eventualmente colocar lá. Vou marcar uma cor diferente, porque são temas diferentes, né? Bom, e aí, vocês podem observar que aqui à direita, né, tem um nomezinho Notas, tá vendo aqui? Ou Notes, né? Notas. E se eu clicar nesse ícone, ele vai mostrar todas essas anotações que eu fiz. É o que vai acontecer. Olha aí, tá vendo? Todas aquelas marcações que eu fiz aparecem. Isso é muito interessante. É aquilo que eu falei para vocês, que não, antigamente a gente fazia isso no papel, marcava no cabeçalho do trabalho. Se eu clicar em cima das notas, ele me mostra no arquivo. É o que aconteceu aí. Eu cliquei em cima daquelas notas lá, da direita, e ele me mostrou no... Eu posso também deletar, né? Fácil, clicar com o botão direito. Eu posso exportar esse arquivo. Eu posso exportar esse arquivo com as anotações que eu fiz, né? Guardar no arquivo e depois mandar para alguém. Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou exportar, eu vou escolher lá, o arquivo da tese, eu vou exportar com essas anotações que eu fiz. Estou exportando e ele vai mostrar para mim. Olha lá, com anotações. Eu vou abrir. E aí está aquele arquivo. Eu tinha apagado a primeira anotação, mas as duas outras anotações estão todas aí. Então é muito interessante esse trabalho aí em PDF do Mendeley. Tem também a questão da interface. O que é isso aí? São partes do Mendeley que trabalham, né, em conjunto, né? Facilitam muito também o seu trabalho para a sua produção. Então, você pode identificar as suas citações por autores, por tags, que é mais ou menos por aquilo ali que eu fiz da introdução. Você pode utilizar filtros, que muda de acordo, por exemplo, se você vai citar um livro, se você vai citar um site, você pode colocar lá a forma, vou mostrar. Você pode também visualizar as opções de visualização das citações, e essas citações você pode também, no formato que você quiser observar, também você pode tê-las no Mendeley. Então, por exemplo, se você está no Vancouver, se você está na BTN, a BTN, no formato brasileiro, ele não existe no Mendeley, mas você instala, né, e funciona perfeitamente. Eu vou mostrar. Então, aqui, ó, você tem os filtros, né? Você pode clicar aqui num autor desse, né? E identificar o autor. Pode identificar por tags. O tag não tem nenhuma tag, porque eu não produzi nenhuma tag. Eu tenho que fazer isso manualmente. Como é que eu faço? Eu clico no arquivo e vou ter que escrever aqui, ó, tags. Tá? Olha aqui. Então, esse trabalho aqui, eu, por exemplo, eu queria utilizar na introdução. Então, já aparece, eu escrevo aqui, na esquerda já aparece a palavra introdução. Então, essa é uma citação que talvez eu use na minha introdução. Então, marquei aqui no tag, ele aparece aqui à esquerda. São filtros, né? Um outro trabalho, eu vou colocar na discussão. Então, criou um outro tag. Se eu clicar ali naqueles tags, os trabalhos, as citações vão aparecer para mim. Então, é outra ferramenta também muito interessante. No caso aqui, as opções de como você visualiza as suas citações. Então, você tem o genérico, você pode também observar na forma de livro, tá? Então, muda aquelas tabelas. Também na forma de artigo. Então, da forma que você escolher, aqui a formatação muda no Mendeley. E também, olha, aqui eu já vi que está no formato da American Psychological Association, e eu posso visualizar do jeito que está no meu artigo. Eu posso mudar do jeito que eu quiser. Agora, no caso, a BTN, ela não vem no Mendeley, e você tem que... Vou parar aqui.
o Mendeley não tem o ABTN, então você tem que instalar. No meu caso, já foi instalado, mas você digita nesse espaço, cria a Associação Brasileira de Normas Técnicas, né? Ele abre e você instala no seu Mendeley. Então, você usa tranquilamente, ele fica lá no seu Mendeley. Então, no meu caso, já foi instalado. Olha lá, entrou no formato da BTN, que é o formato brasileiro. Bom, e aí é o seguinte, você está pronto para voar. Voar, o que é? É a mágica, né, do Mendeley, né, que é tudo isso que nós fizemos, né, e vai facilitar na hora de você escrever o seu trabalho, colocar na referência bibliográfica, que é a grande marca do Mendeley, é algo fantástico. Só que para isso você precisa revisar, porque o Mendeley não é perfeito, ele erra, quando ele coloca lá, ele coloca citações incompletas e você tem que verificar uma a uma se estão corretas ou não, tem que verificar isso aí. Então, por exemplo, aqui, eu vou escolher um trabalho, estudo, tá? Tá aqui, ó. Perfil dos apendicectomizados, né? No Brasil, né? No serviço público. Vocês observam que aqui não estão os autores. Esse trabalho está incompleto, então eu preciso completar. Como é que eu faço? É muito simples, tem várias formas. Eu posso escrever manualmente, posso buscar lá o arquivo, escrever, enfim, tem várias formas. Eu, por exemplo, eu procurei o DOI desse arquivo, fui lá, cliquei ali no PDF, ele abriu, tá? Olha aqui. Aqui está o DOI. Vou copiar o DOI, que é o código identificador digital, e vou colocar manualmente lá à direita, aqui nessa parte aqui do Mendeley, e ele vai mostrar para mim os autores. Vamos ver como é que é. Isso eu teria que fazer com todos os trabalhos. Então, aqui, ó, eu copiei o DOI, e manualmente vou colocar lá nessa parte aqui à direita. Né? Você pode colocar o que quiser, página, volume, tudo que tiver faltando no seu caso. Mas eu vou colocar aqui automaticamente, ele já vai colocar para mim. Olha lá, colocou o abstract, colocou tudo. E aí já apareceu, olha, aqui no Mendeley Desktop, o nome dos autores do trabalho, né? Olha aqui. Apareceu automaticamente. Foi muito fácil de fazer isso. E aí, depois que eu coloquei os autores, vou até voltar, porque não, foi muito rápido. Olha aqui. Aqui, ó, details are correct. Então, ele pergunta, porque se você for pesquisar no Mendeley, todos os trabalhos, ele pergunta para você se está correto ou não. Se está correto, eu cliquei aqui que estava correto, tudo correto. Lógico que eu não revisei. E cliquei, ele já virou aquela mensagem para mim. Tá? Repetia lá. Criou para mim, teoricamente, essa citação está correta. E, finalmente, né, aí vem a grande mágica, né, do Mendeley, né, que é o que nos atrai, né, tanto esses gerenciadores de referência, é justamente o poder de colocar essas referências na sua citação no Word, no seu estudo, na sua tese. Então, isso é muito interessante. Então, você vai usar o MS Plugin, né, Mendeley, ou o Mendeley Cite. Não use os dois. Eu tentei usar, inclusive, para preparar a aula, deu confusão. Tá? Ele citou uma forma no Mendeley Cite de um jeito e no outro MS Plugin diferente. Então, eu vou usar só essa parte aqui, que é a forma mais antiga do Mendeley. Então, vou mostrar como é que faz. Então, eu marquei aqui no texto, olha, alguns lugares que eu vou colocar as minhas citações, né? E no final eu vou citar aqui, vou colocar as referências aqui embaixo no meu artigo. Então, tá aqui, ó. Então, eu vou marcar aqui primeiro nesse espaço. Vou inserir uma citação, então é muito simples. Ele vai abrir para mim. Desculpa, antes de fazer a introdução, eu mostrei que o Mendeley Cite, né, ele relaciona os arquivos, mas eu não vou utilizar, só vou usar aquela outra parte lá.
certo? Então, você pode usar diretamente. A vantagem do Mendeley City é que você tem acesso aos artigos diretamente. Bom, mas voltando aqui, eu vou voltar, foi muito rápido. Certo? Então, aqui, ó, eu vou clicar aqui em inserir, utilizando o MS Fluid. Então, ele vai perguntar para mim, na hora que eu clico naquela inserir citação, ele abre o desktop, eu vou inserir um trabalho, que é esse, olha, ele já citou o trabalho, ok. Eu posso colocar um trabalho, 2 trabalhos, posso digitar o nome de um autor qualquer, ele já abre, vou digitar um outro autor, ele também abre e já coloca também no meu artigo. Então, está aqui. Então, aqui, ó, 2 autores, 1, 2, certo? Pode colocar um. Agora, existe a tal da citação direta. Quando há citação direta, segundo alguém, aí funciona um pouco diferente. Vou mostrar como funciona. Então, eu vou escolher um autor qualquer. Eu já tinha escolhido um autor, não me dizerei. Bom, aí o que é que acontece aqui? Quando eu marco quando eu coloco um autor, um artigo, então, como é que eu faço para poder configurar para colocar lá naquele tipo de citação direta? Eu tenho que apagar até as 2 vírgulas, tá? Eu vou, desculpa, ponto e vírgula. Eu apago até o ponto e vírgula e ele me dá a opção de eu editar a citação. Olha aí, vai lá, vou apagar até o ponto e vírgula. Isso é uma dica legal. Apagou. Quando ele apaga aqui, ó, quando ele apagou, tem aqui, ó, supresso o autor. Isso é o que eu fiz. Vou suprimir, ele vai pagar o autor para mim. Ok? Então, olha, só aparece o ano. E eu vou ter que escrever o nome do autor manualmente. Né? Tem que escrever, porque desapareceu. Mas a citação está aí, 2014, está aí a citação. Quanto é, quando eu for inserir as referências, que é a grande mágica do Mendeley e todos esses gerenciadores, né? Eu vou inserir a bibliografia, que é insert bibliografia. Então, eu marco aqui embaixo um parágrafo e vou inserir a bibliografia. Toda essa é a bibliografia que está descrita no meu trabalho. Está nesse formato, né? América Psychological. Então, olha aí, tá. Olha aí, as referências entraram no meu trabalho. Isso é algo fantástico, porque, por exemplo, é muito comum o autor, na hora de escrever o texto, esquecer de colocar referência nas citações de referência, ou o contrário, colocar na referência e esquecer de colocar no texto. E uma outra vantagem muito, muito interessante também é o seguinte, é que se você apagar qualquer dessas referências que você colocou, ele automaticamente se reorganiza. Então, se você tem a número 1, número 2, o 3, você apagou o 2, o 3 já vira 2 automaticamente, tá entendendo? É muito interessante, você tem que se preocupar, que isso é outro problema muito difícil de resolver quando você não tem a automaticidade. Então, o Mendeley é realmente uma ferramenta muito boa para quem trabalha com pesquisa, e depois que você termina toda a sua formatação do seu estudo, é que você vai exportar. Você pode exportar sem, sem as referências ou com as referências. Mas essa parte de exportar só vale a pena você fazê-lo no final de tudo que você fez. Você terminou o seu trabalho mesmo, senão depois, se você tiver que voltar a trabalhar nele, segundo o pessoal fala, ele dá, vamos dizer, bug, né? Ele pode misturar referências. Então, é interessante se você fazer essa exportação só quando você realmente acabar o seu estudo, a sua pesquisa. Então, essa é a mensagem que eu tinha para vocês e vamos abrir aí para discussão.
Boa noite, Lorenilson. Matheus. Me diga uma coisa. Às vezes a gente está no PubMed, por exemplo, e o arquivo é fechado. A gente não consegue baixar o PDF dele. O Mendeley, ele também é uma plataforma que consegue baixar Não consegue. arquivos direto, ou ele só faz integrar dentro da Não, plataforma dele? ele não consegue baixar. Você precisa ter o DOI, né? O arquivo aberto já. Você tiver o DOI, né? Ou digitar manualmente. Eu tenho outros meios de conseguir os arquivos, mas o Mendeley ele não faz isso, não. A não ser que você tenha o DOI. Ele consegue colocar. Não, isso aí eu entendi, mas a pergunta é assim: os arquivos que não sejam de livre acesso, né? Ou são fechados no PubMed, por exemplo? Não, né? Tá certo. Não abre PDF, quer dizer, né? Isso. Você quer abrir em PDF, exato. Não abre. Eu mesmo tenho arquivos aí nas minhas citações, de revistas, que não tem acesso. Você clica, ele abre, mas ele não me dá o acesso ao PDF. Certo. Obrigado, Leda. Você trabalha com EndNote, Erisvaldo? Pois é, Lorenilson, eu estava fazendo um paralelo aqui, eu estava lembrando, eu tenho poucos artigos publicados, mas eu já fiz das duas formas, não fiz diretamente no papel, né? Mas já fiz das duas formas e nas referências bibliográficas, tanto para fazer o meu banco de artigos, já fiz manual, já fiz utilizando o EndNote. Ele é bem parecido com o Mendeley. Como você falou, o EndNote, para utilizar ele junto com o Word, ele é pago, mas tem a versão do EndNote Web. E aí você pode fazer tanto a busca quanto as pastas e selecionar as referências que você desejar lá mesmo na plataforma online do EndNote Web, que é gratuita. E você pode fazer o link se você tiver instalado no Word no computador, né, a versão desktop. Mas eu achei que ele tinha algumas ferramentas aí que você citou, como por exemplo aqueles grifos, né, que você faz no próprio arquivo PDF, e eu não tinha visto na versão do EndNote. Então eu acho que facilita bastante. E eu lembrei aqui, num dos artigos que a gente confeccionou, a gente colocava as referências no texto e aí adicionando embaixo. Quando você ia adicionar uma referência lá no meio entre a segunda e a terceira referência, aí misturava tudo. Então a gente ficava, na verdade, tendo um trabalho imenso. E a plataforma, né, a ferramenta faz isso. Se você colocar entre a segunda e a terceira, a que você adicionar, ela vai ser a terceira, e aí ele joga lá embaixo já no local correto, né, e na formatação correta. Então, eu acho que essas ferramentas aí automatizam muito bem aí o trabalho do pesquisador, né? Tá de parabéns aí, essa ferramenta aí, eu acho que é uma opção a mais para a gente ter no leque aí e utilizar. Acho que o residente tem que saber utilizar a ferramenta mesmo, porque para fazer a produção aí do trabalho de conclusão ou até uma publicação de artigo, isso aí facilita bastante. Parabéns, Lore. Eu acho que agora não se admite mais alguém que faça qualquer tipo de trabalho e não utiliza esse tipo de ferramenta, porque é gratuita, muito fácil de se usar, então mas pode se admitir mais que alguém escreva um artigo e a referência esteja no corpo do estudo e não esteja na citação das referências. É uma falha muito grande. Ou o contrário, né? Então, assim, não há por que mais se repetir esse tipo de erro. É um erro muito primário, né? Não dá para repetir. E a sua aula complementa bem, né? A aula do professor Charles, que aí você pode ir lá no PubMed e
fazer a sua busca e exportar tudo para a plataforma, para a ferramenta, né? Ou para o Mendeley ou para o EndNote, Separa em daquelas pastas. várias formas que você falou, né? Separa em pastas. Você está fazendo uma pesquisa sobre, sei lá, apendicite aguda. Aí você coloca tudo que é artigo do PubMed dentro de um arquivo e coloca na sua pasta de apendicite, por exemplo. Apenas um exemplo. Então, você vai separando, você vai estudando, você vai guardando. Isso no seu computador e também nas nuvens. Então, quer dizer, qualquer lugar que você for, você tem acesso. É algo fantástico. Comparado com quando eu fiz a minha tese, que era tudo no papel, fotocópia, e escrito na folha de papel, olha, é uma evolução estúpida. Nós estamos já na época da computação quântica, não dá mais para ficar atrasado, né? Para quem nunca usou, Lorenilson, a ferramenta, talvez não tenha ficado tão claro alguns pontos aí que você apresentou, mas eu sugiro, por exemplo, o residente que baixe a plataforma, que utilize, volte e assista a aula novamente, que aí vai ficar tudo claro. Como eu já utilizei o EndNote, ele é muito parecido, então ficou bem claro aí para mim. Parabéns. Obrigado. Tem uma pergunta aí agora não como é que foi para ter acesso aqui à pergunta? Acho que é do chat, né? Acho que a Leda está perguntando aí, Lorenilson, quando exportamos o artigo, ele fica também guardado na nuvem e no computador? Os artigos, todas as citações, se você colocar no Manage Desktop, vai para a nuvem, né? Então, assim, você tem que salvar no Manage Desktop. Se você guardar no Manage Desktop, vai para a nuvem. Agora, se você guardar só no seu arquivo do computador, aí não vai nem para o desktop nem para a nuvem. A não ser que você crie aquele arquivo que eu citei, que é muito útil, que é o chamado Watch Folder. Você coloca o artigo lá, sua citação naquele arquivo, Watch Folder, aí sim, aí ele coloca automaticamente no Manager Desktop, e aí ele manda para a nuvem. E tem vou mostrar aqui, não sei se eu consigo mostrar, tem uma ferramenta, né, no Manager que é sincronizar, sync, tem a palavra sync. Então, se sincroniza, ele automatiza na nuvem. Tudo que você fizer no Manager Desktop. Agora, eles estão criando agora um outro aplicativo, uma outra ferramenta chamada o Manager Reference, que é uma forma simplificada do Mendeley Desktop. Então, é muito mais simples, muito mais fácil de trabalhar. Eu tenho a impressão que eles vão evoluir para esse tipo de aplicativo. Olha, o Mendeley pode ser baixado tanto no OS, né, como no Windows. A partir do Windows 7, ele pode ser baixado. Com a outra pergunta aqui. É engraçado, as perguntas aparecem e elas somem para o chat. Agora sim. Lorenilson, fica o desafio aí para os R2, né? Atuais R2, para daqui a 30 dias apresentarem aí as suas referências bibliográficas de trabalho de conclusão. Beleza? No final do ano, né? Que nós vamos conferir isso aí. As referências já podem ser feitas agora, né? A busca dos artigos, utiliza a plataforma e aí o Mendeley usa lá no final. Até a semana que vem. Então, semana que vem nós temos outra apresentação, que é sobre o porquê do formato científico, né? E a introdução. Uma apresentação muito boa também. Tá bom? Mais alguma pergunta? Ou os demais participantes podem... Não tem mais pergunta ainda. Deixa eu ver se tem aqui. Obrigado a vocês, tá? Boa noite. Até a próxima semana com mais um evento. Boa noite. Tchau. Tchau, João. Parabéns, Lorenilson. Boa noite a todos. Parabéns. Boa noite, Lorenilson. Parabéns, Obrigado. boa noite. Boa noite a todos. Boa noite para vocês todos.